Por que aromaterapia integrativa? Esse nome foi escolhido, né, de aromaterapia integrativa, porque a gente quer abolir de uma vez por toda a ideia de alternativa. A gente não tem nada de alternativo. Alternativo é uma coisa ou outra. E o SUS não prega isso, por isso são PICs, práticas integrativas complementares, ou seja, é usar junto. A medicina alopática ela tem o seu lugar, a aromaterapia tem o seu lugar, o reiki tem o seu lugar, a cromoterapia tem o seu lugar, a homeopatia tem o seu lugar, o uso de florais, as práticas da psicoterapia, tudo isso junto, trabalhando em prol de um ser humano mais pleno e que tenha possibilidade de buscar a cura em várias fontes. O que acontece quando as pessoas pensam no uso de uma medicina não convencional no lugar deixa eu só fazer uma coisa aqui. No lugar da medicina tradicional, na realidade, isso veio em decorrência de um abuso que acabou acontecendo da indústria farmacêutica. E existem outros fatores. Às vezes, você precisa, ou é mais eficiente realmente que você ataque alguma coisa só com aquele composto químico. Você quer fazer uma coisa muito focada. Ok, a indústria farmacêutica faz isso com excelência. O óleo essencial não trabalha dessa forma. Aqui nem é um bom exemplo, porque eu botei para gente hoje o Forest Bathing, que é o lançamento. Mas, de um modo geral, o óleo essencial é uma sinergia. E a eficiência do óleo essencial, que a gente vai ver aqui na desparasitação, ele está calcado justamente no fato de ser uma sinergia. Não, não vou me adiantar tanto assim, não. É só nós pensarmos nisso, tá? É uma aromaterapia integrativa, porque nós não estamos buscando ser uma opção simplesmente à medicina alopática. É trabalhar junto, e em algumas coisas a aromaterapia é mais eficiente do que um remédio alopático, em outros momentos ela vai entrar junto, em alguns momentos um pouco mais delicados, em que não existe uma resposta, minimamente a aromaterapia nos dá um suporte emocional, que foi a porta de entrada, inclusive, no SUS. O suporte emocional, em hospitais de pacientes terminais, tá? Mas isso é um papo para uma outra live. Então, uma pequena apresentação, aqui todos me conhecem, mas quem for assistir essa gravação depois não necessariamente me conhece. Então, como que eu cheguei aqui a ser aromaterapeuta? Foi um caminho. Assim como eu gosto da aromaterapia integrativa, de certa forma foi assim que eu também me formei, de curiosa, de cristais, de tarô, de elementais, de estudar a natureza, passando pela química, passando pela psicologia, caindo na aromaterapia, juntando tudo e em setembro de 2021, quando eu comecei a estudar mais a fundo os óleos essenciais e tive contato com os óleos da Doterra, isso fez mais sentido para mim. Fez tanto sentido que eu fiz uma mudança no meu direcionamento de carreira, tá? Se é um plano para a aposentadoria, também, né? Se eu fosse mais novinha, seria um plano de carreira. Como eu já estou um pouquinho mais para lá, né, do isenta, então já é um plano para a segunda fase da profissão. E vamos entrar no assunto de hoje, né? Desparasitação. Isso é um assunto muito delicado, tá? Porque muitas vezes, na maioria das vezes, essa questão do parasita, ela é invisível aos olhos. E as pessoas, às vezes, se ofendem. Já aconteceu de quando eu falar de desparasitação, frente a alguma questão de alguma criança, a mamãe se ofender.
Não, mas meu filho é limpo. Meu filho não brinca na rua descalço, não tem contato com coisas sujas. Aqui em casa é tudo muito limpo. E eu não estou discutindo isso, eu não estou falando que necessariamente a ocorrência de parasitas no seu corpo, no corpo de uma criança ou no corpo dos animais, vem em decorrência de sujeira. Historicamente, nós sabemos que isso acontecia, né, principalmente quando a gente for lá para a Idade Média, a gente sabe que, por conta da falta de higiene, muitas das epidemias e pandemias que houve no passado poderiam ter sido evitadas com práticas simples de higiene, de medidas sanitárias, tá? A gente sabe disso, mas não necessariamente. Por quê? Nós convivemos com os parasitas. Eles estão no planeta habitando tanto quanto nós. O que acontece é que não necessariamente você entrar em contato com um parasita vai fazer com que você seja infestado por ele. Por outro lado, não necessariamente você apresenta sintomas, mesmo que você esteja infestado por parasitas. E o que é mais comum? Você às vezes apresenta sintomas que não são sintomas comuns ou que a gente relaciona a uma infestação. Geralmente, quando a gente pensa, em você estar com uma verminose, ou você está contaminado com alguma coisa, você relaciona a febre, ou a diarreia, ou a um mal-estar, uma sensação, de enjoo. Você tem sintomas físicos que fazem com que você pense que você pode estar ou intoxicado ou inflamado, mas que tem alguma coisa realmente, que leve você a pensar em parasitas. E às vezes é uma dor de cabeça constante. E é parasita e você não relaciona essa dor de cabeça constante. Às vezes é uma dor na coluna, ou insônia, ou uma ocorrência de diabetes, porque os parasitas podem estar em qualquer parte do nosso corpo. E isso é tão verdade e tão alarmante, quanto mais vira um tabu falar sobre desparasitação, a coisa cresce. Então, eu fiz hoje, só para ver o que que sairia, eu coloquei incidência de parasitas em humanos, tá? Nesse Microsoft Bing, que é um banco, como o Google, tá? Só que em vez de pesquisar no Google, eu pesquisei nesse. E a primeira coisa, né, a primeira definição que apareceu aqui como uma frase foi: a incidência de parasitas é uma preocupação global com impacto significativo na saúde pública. Isso é atual, isso eu não estou falando da Idade Média. A primeira revista que aparece ali, geralmente são sites patrocinados, mas ali eu nem estou vendo, porque eu estou com ele aberto aqui, né? Eu não estou vendo nem nada patrocinado. Então, pode ser patrocinado ou pode ser por consulta. E a primeira que me aparece é Epidemiologia das Doenças Infecciosas Parasitárias, agora, de novembro de 2023. Então, eu não estou falando de uma coisa lá do passado, eu estou falando de uma coisa que, por falta de preocupação ou até de uma ingenuidade de achar que isso é coisa do passado, ela vem se alastrando e de uma forma silenciosa, de uma forma que as pessoas não dão atenção. E esse livrinho aqui, Almanaque de Bichos que Dão em Gente, ele é muito bom de ler, no sentido de que ela tem uma linguagem que é quase que um romancezinho, é uma linguagem um pouco romanceada, ela brinca na hora de falar sobre coisas sérias, né. Então, e ela traz essa questão, né, do quanto que nós, somos contaminados sem perceber. E eu, costumo fazer uma metáfora aqui do porquê começar com um detox e uma desparasitação, que é a casa que você acabou de comprar. O seu corpo é sua casa. Se você olha para uma casa que você não conhece,
Você vai sair colocando móveis e tapeçarias ou você vai primeiro chamar alguém para ver a parte hidráulica, a parte elétrica, vai fazer uma revisão de telhado, ver como está a fundação da casa, para depois você tratar de pintura, para depois você trazer móveis e, por fim, decoração. A mesma coisa no nosso corpo. Primeiro, o que é fundamental: desintoxicação, desinflamação, desparasitação. Isso serve para qualquer protocolo, porque isso vai servir de base para qualquer tratamento, e isso é contínuo, porque continuamente nós estamos em contato com parasitas e continuamente, a gente vai ver um pouquinho aqui na frente, eh, esse processo de desparasitação favorece o nosso sistema imunológico. E quando você reforça o sistema imunológico, você fica menos suscetível a deixar que os parasitas proliferem em você. E aí não importa se você é um daqueles assintomáticos, que você não sente nada, mas você está infestado. Porque se você não sente nada, mas você está infestado, você vai disseminar. Você vai passar isso para outras pessoas. E aí vamos pensar aqui, é tudo igual? Deixa eu diminuir aqui. Quando a gente pensa em parasita, a gente pode colocar todo mundo no mesmo balaio? E a resposta é não. Nós temos 3 formas diferentes de interação entre 2 seres vivos, da mesma espécie ou de espécies diferentes, tá. Nesse caso aqui, quando a gente está pensando em parasitas, nós estamos falando de espécies diferentes. Nós estamos falando de humanos e parasitas. E aí eu vou trocar agora a palavra parasita por micro-organismos. Então, as formas de interação entre humanos e micro-organismos. Nós temos 3 formas de interação: simbiótica, parasitismo ou comensalismo. No caso, o comensalismo, ele não encaixa, tá, nessa explanação de falar de micro-organismos que nos habitam, tá? Eu já vou explicar por quê. O que que é simbiose? Vem do grego viver junto. Então, biose é vivendo, sim, junto. Então, simbiose são 2 seres que vivem juntos e que são benéficos um para o outro. Então, nessa interação, você se beneficia e o micro-organismo que habita em você, e pode ser dentro ou fora de você, mas aqui a gente vai pensar em dentro. Esse micro-organismo que habita dentro de você, ele se beneficia porque ele está se alimentando, ele está ali convivendo com você, e você se beneficia dele porque ele te ajuda, por exemplo, na sua digestão. Então, existem sim micro-organismos que habitam o nosso corpo, dentro de nós, de forma simbiótica. Os 2 seres têm benefícios dessa troca. No parasitismo, nós temos um ser que é o hospedeiro e um ser que é o parasita. Esse parasita, que também pode estar dentro ou fora, mas aqui a gente está pensando principalmente em dentro. Quando eu falo em desparasitação, eu estou pensando em dentro, mas serve também para a gente pensar no fora. O parasita se beneficia, o hospedeiro sai prejudicado. Então, necessariamente, no parasitismo, você tem uma desigualdade em relação ao resultado dessa convivência. Uma coisa que é interessante é que, se o parasita for um pouco burrinho, ele morre também, porque se ele mata o hospedeiro, ele morre, porque ele não vai ter, né, de onde tirar a sua sobrevivência. Mas, hã, vou dar um exemplo fora da gente. Quando você chega numa árvore que está cheia daquela erva de passarinho, e você nem consegue diferenciar a folha da árvore dessa erva de passarinho, vai chegar em um momento que essa árvore vai morrer. E a erva de passarinho, se ela não pular para outro hospedeiro, vai morrer também. Então, isso é uma característica, tá, do parasitismo. E você tem
os parasitas, né, que ficam dentro, por exemplo, os micro-organismos, que pode estar no intestino, pode estar no pâncreas, pode estar no cérebro, e você tem os de fora, piolho, pulga, isso está no slide seguinte, inclusive. E o comensalismo é uma interação que, em geral, ocorre entre duas espécies diferentes. As duas se beneficiam, sim, mas não é exatamente uma simbiose. Por quê? Um, uma das espécies vai se alimentar da outra. E eu tenho um exemplo muito claro do comensalismo, porque eu não sei se vocês já viram nesses programas de animais, em que você tem um crocodilo ou um jacaré com a boca lá aberta, e um passarinho que fica ali pousado dentro da boca do jacaré ou do crocodilo, comendo as coisas que ficam entre os dentes do crocodilo. E o crocodilo não vai comer o pássaro, por quê? Ele se beneficia dessa limpeza que o pássaro faz, e o pássaro se beneficia porque está ali comendo, entre aspas, de graça e com segurança, né? Um lugar mais seguro que ele tem na floresta, dentro da boca de um jacaré. Isso é um exemplo de comensalismo. Bom, e aí falando agora nos parasitas, né? Os mais comuns e que são super conhecidos são os vermes e as tênias. Na Bíblia, por exemplo, a gente tem aquela coisa bem clássica, né? Do não comer carne de porco. Por que não comer carne de porco? Porque você tem um parasita do porco que quando você frita mal a carne, você não mata esse parasita, e quando o homem ingere, ele se contamina e ele acabava morrendo por conta dessa verminose. Como às vezes a educação é um pouco difícil, você falar para a pessoa, explicar que ela precisa cozinhar bem aquela carne, fritar bem aquela carne, cuidar do porco para que ele não se contamine. Existe toda uma cadeia de educação aí no processo, era mais fácil dizer não coma essa carne porque ela faz mal ou porque ela é proibida. Tá? Não quero entrar aqui de maneira nenhuma em nada religioso. Eu só quero apontar para o fato de que isso não é um problema de agora. Tênias, vermes existiram por toda a vida humana na Terra, e por todo esse período o homem sempre encontrava um jeito de combater e de conviver com essas enfermidades, né? Conforme a medicina vai se aprimorando, os equipamentos de laboratório vão se aprimorando, nós tivemos mais possibilidades de conhecer não só esses vermes e tênias que são grandes, como aqueles que são muito pequenininhos, que não se vê a olho nu. E aí a gente tem aqui a diferença, né, de acordo com o local de infestação, entre ectoparasita, que se instala fora do corpo do hospedeiro, pulga, piolho, carrapato, os ácaros, e os endoparasitas que vivem dentro, amebas, bactérias, as tênias e os vermes. O que acontece aqui com essa evolução da medicina e o aprimoramento dos equipamentos? A própria evolução da medicina e da farmacologia, embora eles tenham se tornado eficientes no combate aos parasitas, essa própria evolução também causa dano, porque você passa a ter procedimentos mais invasivos na medicina, exames de laboratório mais invasivos, e isso também são portas de entrada. Então, hoje em dia, você tem, por exemplo, as infecções hospitalares, que antes não havia. Por quê? Porque as pessoas não estavam internadas ali. Uma outra questão, na hora que você isola um componente químico para fazer o uso desse componente químico como um bactericida, por exemplo, a bactéria sobrevivente ao ataque desse composto, ela vai replicar, ela vai se multiplicar com outras bactérias que aprenderam a ser resistentes a esse composto químico. Então, você começa a criar resistência àquele medicamento.
E aí a indústria farmacêutica tem que fazer uma modificação qualquer, então ela lança um outro produto, porque as bactérias de hoje já são resistentes ao medicamento, ao antibiótico, que foi lançado há 10 anos. Por quê? Porque o uso constante daquela substância, vamos pensar que todo mundo evolui, não é só o ser humano que evolui, né? As bactérias, os vírus, eles também fazem mutações, e nessas mutações eles aprendem a sobreviver, porque é instintivo de todo ser vivo lutar pela sobrevivência. E essa sobrevivência faz com que. Deixa eu mudar só uma coisinha aqui, porque eu não sei como é que isso vai ficar na gravação. Tá, vou deixar assim que vai ficar mais bonitinho. Essa sobrevivência, esse instinto de sobrevivência, faz com que os micro-organismos se tornem resistentes aos antígenos. Desculpa, se tornem sobreviventes aos antibióticos. Tá? Enfim, justamente por isso, antes de disso, eu vou entrar no porquê, então, a gente encontra que o óleo essencial acaba sendo mais eficiente. Porque quando você tem, por exemplo, vou pegar a lavanda verdadeira são mais ou menos 300 compostos químicos. Então, o micro-organismo, ele não tem que se prevenir contra um composto, contra dois ou três compostos. São 300 que ele está entrando em contato. Então, ele tem que. Como que ele vai fazer isso? Como é que ele vai se defender de tanto composto químico ao mesmo tempo? E aí ele acaba não sobrevivendo. Então, mesmo que ele consiga uma barreira para um ou outro composto, e ele vá replicando isso, ele não tem tempo hábil para esse ser conseguir uma barreira para todos esses compostos e ele acaba perecendo, tá? Então, essa é também a ideia da eficiência do óleo essencial frente ao alopático. Existe um vídeo muito legal do estudo do orégano, comparando o orégano com a amoxicilina. A amoxicilina não é eficiente? Sim, ela é eficiente. Porém, ela tem uma composição química muito mais simples que a composição química do orégano. E nessa variedade, onde inclusive os traços fazem diferença, o óleo essencial é mais eficaz do que o composto alopático. Fora isso, você entende, o seu corpo entende o óleo essencial. Então, isso também faz com que ele seja mais eficiente. Fora isso, tem mais um detalhe. O óleo essencial, isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente, mas o óleo essencial tem uma inteligência. Ele vai atrás do patógeno. Ele não vai atacar a parte dos micro-organismos que são benéficas ao hospedeiro. E isso faz toda a diferença. Porque vocês já devem ter sentido, quando tomam um antibiótico, é costume, é comum no final do tratamento, você ter diarreia. Por quê? Porque a sua microbiota foi altamente devastada, você acaba com toda a flora intestinal por conta de atacar o que você quer efetivamente eliminar. Você ataca todo mundo e aí você acaba com diarreia, porque você não tem mais aqueles micro-organismos que estariam sendo benéficos para você. Ok? É, e aí, já que a gente está falando de parasitas, vamos pensar em quais seriam as medidas preventivas. Se eu seguir todas essas daqui, significa que eu nunca vou me contaminar? Não. Significa que você vai minimizar ou pode minimizar uma contaminação, que é o que eu falei, eles estão no ar também, né? É, nós convivemos com parasitas, ponto. Quando a imunidade baixa, você abre uma fresta onde pode acontecer não só a contaminação, como principalmente a proliferação desse micro-organismo no seu organismo. Então, água potável, né, fervida ou filtrada, higienizar frutas e verduras. Se a água não é de boa qualidade, utilizar pastilhas de cloro ou uma colherzinha de água sanitária, aqueles 10 minutinhos ali. Lavar constantemente as mãos.
Isso foi uma coisa benéfica, que a gente pode citar algo benéfico da pandemia, foi trazer de volta os costumes de, por exemplo, chegar em casa e lavar as mãos. Você veio da rua, né? Você trouxe toda essa contaminação da rua. Então, antes de pegar no seu caderno, antes de você sentar à mesa comer, lavar as mãos, né? Antes e após o uso do banheiro, antes das refeições, manter o banheiro sempre higienizado, trocar roupa de cama, né? Roupas íntimas, preferencialmente andar calçado, manter unhas limpas e cortadas, esses cortadas, né, mulherada aí com a unha maior, ok, mas limpa, né? Conservar alimentos e águas cobertos, evitar carne crua ou mal passada, a gente cai aqui na tênia, né, de novo, mas isso é mais, principalmente carne de porco. Desconheço para as outras carnes, tá? Carne de porco eu sei. Evitar que crianças brinquem com areias contaminadas. Aqui, a gente às vezes tem até a questão da areia do gato em casa. Não é para não ter o gato, nem para não ter a areia do gato, ok? Mas ensinar ou orientar a criança que ela não pode brincar com aquela areia, né? Enfim, práticas de boa higiene vão minimizar a contaminação. Microbiota intestinal. O que que acontece? Foi o que eu estava falando antes. Deixa eu ver. Nós temos dentro do intestino um ecossistema formado por parasitas, que eles são tanto os simbióticos, aqueles que vão nos ajudar, como patogênicos, que também estão ali. É muito difícil você, eu não tenho nada, eu faço desparasitação sempre, eu não tenho nada de micro-organismo patogênico. Não, você os tem controlados. E os comensais, eu não sei aonde que entra, eu não sei realmente um exemplo para dar para um comensal, mas ok. A definição de microbiota engloba essas três classificações, né? O intestino saudável abriga cerca de 1.000 espécies ou até mais de diferentes tipos de bactérias e outros micro-organismos. E essa composição é que vai afetar a sua saúde benéfica ou maleficamente, tá? É a quantidade de micro-organismos benéficos ou patógenos que vai determinar, e o determinar aí entre aspas, porque a gente não tem tantos estudos assim, mas a gente sabe na prática que isso acontece. A sua saúde, tanto física quanto mental. Por quê? Porque esses agentes, quando os agentes patógenos, eles passam de um determinado limite e ainda não se chegou a alguma conclusão de que limite seria isso, se é um percentual, se varia de pessoa a pessoa, tá? Não sei dizer. Mas quando essa microbiota passa a ser mais patógena do que benéfica, nós temos esse fenômeno da disbiose, tá? E aonde que a disbiose atua, né? Ela é um desequilíbrio da flora intestinal, impacta o equilíbrio e a saúde do indivíduo, pode estar associada a uma série de doenças, aí vem as gastrointestinais, cardiovasculares, metabólicas, degenerativas. Não se tem ainda estudos conclusivos sobre como isso acontece, mas existe uma correlação, e onde a fumaça, há fogo, tá? É uma condição multifatorial, tá? E você tem aqui alguns sintomas que podem estar relacionados à microbiose, inclusive alterações de humor, tá? Isso aqui ao longo eu vim falando na realidade, né? De como que o uso dos óleos essenciais na desparasitação vai se apresentar de forma benéfica, né? Então, a primeira coisa, a concentração, né? O óleo essencial tem uma concentração muito alta dos componentes, por isso mesmo você precisa sim diluir antes de usar. São bioquimicamente definidos, ou seja, eles vão atuar em várias doenças, como vírus, bactérias parasitárias, mas, independente de onde eles estejam no seu organismo, mas eles têm como se fosse um sinalizador.
Eles têm como diferenciar o que é patógeno do que te é saudável. Então, eles não vão atacar a sua flora benéfica, né? Como são compostos de moléculas muito pequenininhas, elas têm uma ação intracelular, vai inclusive afetar o sistema nervoso central. E isso aqui é uma parte muito fantástica, porque tudo é energia. E o óleo essencial, ele atua numa energia, numa vibração mais elevada. Então, ao trazer essa vibração maior para o indivíduo, ele aumenta a frequência vibracional desse hospedeiro. E aí a gente tem a questão aqui da sintonia, né? A sintonia da doença é mais baixa, ela quer abaixar a energia do indivíduo, e o óleo essencial vem elevando. Então, ele vai aumentar a vitalidade, aumenta o tônus, aumenta a força desse indivíduo, consequentemente, vai também te dar um gás na imunidade. Então, eles são, agora entrando na aromaterapia em si, como a aromaterapia na desparasitação, tá? Os óleos essenciais são antissépticos, bactericidas, antifúngicos, antiparasitários, antibióticos. Pensando aqui na ação antibacteriana, não pensa muito na parte química, tá? Eu trouxe a parte química porque ela é importante, principalmente na hora que vem assim, Esther, mas eu não tenho esse óleo, qual eu uso? Se você sabe ou tem uma ideia da composição química dele, você pode procurar algo que vá substituir com base na composição química, tá? Então, só por isso que eu trouxe pela vertente da composição química, mas a gente vai embaixo aqui na prática de que óleo eu estou falando. Então, fenóis. Qual os compostos fenóis que eu quero com essa ação antibacteriana que comprovadamente, ou seja, por meio de pesquisas científicas, tem maior eficácia? Carvacrol, timol e eugenol. Quais são os exemplos? Eu tenho orégano e tomilho. Aí o tomilho, ele tem uma coisa, né? Ele tem 7 quimiotipos, tá? Guarda a palavra quimiotipo, quem não sabe o que é, e a gente esclarece depois. Mas o tomilho tem 7 quimiotipos. Então, qual tomilho eu vou usar? Aquele que tem aquele composto químico que eu mais necessito. Então, é preciso sim ler rótulo, entender qual tomilho você está usando. Senão você compra um tomilho que não vai servir para aquilo que você quer, né? E eu tenho aqui dois quimiotipos de tomilho que atuam bem, que é a qualidade, o quimiotipo timol e o quimiotipo carvacrol. E o eugenol, que vem do cravo e da canela. Canela do Ceilão, mas a cássia, ela é similar, tá? A canela do Ceilão é mais difícil de encontrar, cássia é mais fácil. Então, que óleos essenciais são mais eficientes como bactericidas? Orégano, tomilho, cravo, canela cássia. Em seguida, tá? Ali a gente estava falando dos fenóis. Monoterpenóis. Terpenol é um álcool, monoterpeno, eles têm cadeias de 10 carbonos. Qual é a vantagem de você usar um óleo essencial que seja rico em monoterpenóis? Porque além deles serem bactericidas, eles ajudam a aumentar a imunidade. Quanto mais fortalecida a sua imunidade, o seu sistema imunológico, mais você está protegido nesse contato com os patógenos, né? E aí nós temos geraniol, que tem palma rosa, tomilho, e meu tipo geraniol. Linalol, coentro semente, existe coentro folha e coentro semente. Aqui a gente está falando coentro semente. Tomilho, que meu tipo linalol. Esse urud aqui, ele é uma espécie de canela. Na do Terra nós não temos ele isolado, mas ele participa de alguns blends, que depois, quem tiver interesse, eu posso responder. Tuniaol, tomilho,
quimiotipo tuniol, manjerona verdadeira e o mentol, hortelã-pimenta, hortelã do campo. Não está aqui, mas o eucalipto também tem uma quantidade aí bem apreciada de alguns quimiotipos de eucalipto de mentol. Então, os óleos: tomilho, coentro semente, manjerona verdadeira. E eu coloquei aqui peppermint, que é hortelã-pimenta, eu só escrevi peppermint por conta do tamanho aqui, tá? Mas é a mesma coisa. Ui, por que que você não quer passar? Os antivirais. Aí o que que acontece é que a gente vai cair em uma coisa que eu não fiquei repetindo, mas os fenóis, eles são os mais efetivos para todos esses, para a bactéria, para o vírus, para os fungos. Os fenóis, eles são muito ativos como antiparasitários. O que acontece é que você não pode usar o uso do fenol assim, tirando uma coisa muito específica, por exemplo, a Gearge, que a gente faz de 3 a 6 meses usando a cássia, mas, em geral, você não usa um fenol por um longo período de tempo. Você dá preferência aos monoterpenóis, né? E aí entram, tá vendo? Embora os fenóis sejam mais potentes, eles são prescritos com mais cautelas. Os monoterpenos, eles são mais ou menos a mesma coisa da eficiência e você pode fazer um uso prolongado. Então, quais que a gente escolhe aqui dos monoterpenos? Lemon, que é o limão siciliano, Niaule, que é primo irmão do melaleuca, palma rosa, ravensara, que está assim com eucalipto, e o tomilho. Lembrando que o tomilho também é muito rico em fenol, então a gente vai fazer uso, mas não por um tempo prolongado, tá? Uma vantagem aqui no uso da aromaterapia: ao mesmo tempo que você está combatendo o vírus, você está fortalecendo as células. Então, as células saudáveis, ou seja, aquelas que não estão contaminadas, na membrana celular dela, ela ganha uma força de evitar ser perfurada, ser contaminada pelo vírus. Então, é como se você desse uma capa de proteção a mais para as células saudáveis. E aí, quando você inibe a contaminação da célula saudável, você vai diminuindo a força dessa infestação. Os antifúngicos, tá? Nós temos aqui as infecções por fungos ou por micoses, e elas são chatinhas porque elas costumam ser persistentes. Porque o que que acontece? O fungo, ele se replica por esporos. E o esporo, por uma questão de sobrevivência, ele às vezes faz ele não replica, ele fica ali naquele estado latente. Quando o ambiente lhe é favorável, ele volta a infestar. Então, a infestação, a desparasitação por fungo, ela é mais prolongada. Às vezes você tem, por exemplo, fungo de unha, e eu tive um caso que infelizmente eu não fotografei, porque já estava era um porteiro de um condomínio que eu morei antes de vir para essa casa, e ele me falou que ele já estava há 7 anos, e realmente a unha dele, ela já estava preta, totalmente preta, e ela era assim, sabe? Ela fazia umas camadas, não era lisinha, ela ia fazendo uns morrinhos assim. E nós levamos uns 8 meses, mais ou menos, para eliminar totalmente. Tudo bem, um dia ou outro ele esquecia de colocar, não era aquela coisa assim tão certinha, sabe, de fazer 3 aplicações todos os dias, não furar com o protocolo, não foi assim. Mas foi só com o melaleuca, aplicando por esse período de tempo, foram mais ou menos 8 meses, mas a unha dele ficou completamente lisa. Não tinha mais ondulação, não tinha cor diferente, saiu tudo. Mas precisou de uma persistência, de não só a unha começar a vir, porque o que que acontecia? A unha começava a vir normal, ele relaxava e aí voltava, né?
E aí que acontece a questão que eu falei antes do micro-organismo não ter essa capacidade de ficar resistente ao óleo essencial. Ele não consegue criar resistência a todos os compostos químicos que existem no melaleuca. E por isso a gente acabou, mesmo sendo um pouco falho o protocolo, né, a forma de aplicação, a gente conseguiu eliminar tudo, né? E aqui, além do que já foi mencionado, né, para os fungos, dos fenóis e dos monoterpenóis, que é o álcool monoterpênico, você ainda tem mais duas séries, né, que são o álcool sesquiterpênico e as lactonas, que eu vou dar exemplos a seguir, tá? Não precisa se prender ao termo químico, tá? E aí, uma coisa aqui que a gente precisa prestar atenção, tá? Os fungos gostam de ambiente ácido. Então, a Cândida, por exemplo, é um fungo que é muito chato da gente conseguir controlar, porque durante o próprio ciclo menstrual, a gente vai variando. E a acidez da vagina vai variando. E quando ela se torna, quanto mais ácida, melhor é esse ambiente para a Cândida. E aí você tem aquelas reinfestações. É que na realidade ela não chegou a ir embora e o ambiente propício faz com que ela prolifere mais. Então, por exemplo, você fazer o banho de assento, você alcalinizar o seu corpo, às vezes até com bicarbonato, tomando umas colherzinhas de bicarbonato, isso ajuda a manter um ambiente que não é um ambiente propício. E aí você vai conseguindo eliminar o fungo e impedir que ele se prolifere, porque você está ali numa luta. Na realidade, é uma luta pela sobrevivência. O fungo também quer sobreviver, né? Bom, isso aqui eu já falei. E aqui eu separei nos dois, tá? Aqui são os álcools. Peraí que o nome é ruim. Ai, ui, passei muito. Álcool sesquiterpênico e as lactonas sesquiterpênicas, tá? Essa linha de cima são os álcools, camomila romana, ciprés, patchouli, eucalipto glóbulos. E as lactonas. O louro folhas nós não temos na do terra, mas ele participa em alguns blends. De novo, depois eu posso olhar. O milifólio é o yarrow, tá? Milifólio é mil flores e ele se apresenta bem, esses daqui da lactona, eles se apresentam com essa cor azulada por conta do camazuleno, né? E murta, qualidade cineol, esse óleo eu não conheço para falar nada sobre ele, tá? O milefólio é o yarrow, o yarrow, porque o pom é da romã, é o óleo vegetal de romã, e o milifólio é o yarrow, que é o mil flores e tem aquela cor bem azulada, tá? Em relação aos protocolos, tá? Nós temos diferentes linhas, principalmente os naturopatas, eles vão adotar seguir a lua, e aí você precisa pensar na lua correta. Ou eles podem pensar, alguns naturopatas não defendem a lua, defendem 30 dias, outros 60 dias, e recentemente, vamos botar em 6 meses, eu li uma matéria de uma naturopata que defendia 90 dias, tá? Bom, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, tá? Quando você tem uma prática constante, você está sempre em contato com o tratamento do óleo essencial, você traz ele para o seu dia a dia, você mais ou menos já está com a sua imunidade num patamar bom, tá? Então, você pode sim fazer a desparasitação apenas na lua, por exemplo. Você não está infestado, você está fazendo um controle, é uma manutenção. Ok, você fazer na lua correta, você fazer de 3 em 3 meses. Mais antigamente, ou se você for para culturas
povos que estão mais ligados à natureza, essa desparasitação, esse cuidado, ele vai coincidir com a troca das estações, tá? Então, a cada troca de estação, você fazia a desparasitação. Qual é a lua correta? Lua cheia e lua nova. Então, de novo, dependendo da corrente, vai defender, faça a desparasitação na lua cheia, porque é quando os parasitas se procriam. Outros vão defender, faça na lua nova, que é quando os ovos eclodem. O que que nós adotamos aqui, pelo menos na minha prática, quando eu oriento como aromaterapeuta? Faça nas duas luas, porque você vai pegar os adultos que estão procriando e você vai pegar os ovos que estão eclodindo. E se nós formos para a medicina veterinária, é exatamente isso que o veterinário faz. Ele faz uma desparasitação no animal, ele repete em 15 dias. Isso não é à toa, é porque ele quer pegar o ciclo, tá? Então, ele pega os vermes que estão adultos e 15 dias depois ele repete para pegar os ovos que eclodiram. E a cada 3 meses ele repete. Então, a medicina veterinária, embora não siga a lua, nem as estações do ano, segue a mesma lógica dos antigos. De novo, onde a fumaça há fogo. Então, a gente pode fazer na lua e a gente pode adotar, na hora de fazer essa desparasitação, tanto a via tópica quanto a via ingestória. A inalação, ela é sempre coadjuvante, ela sempre vai ajudar, mas a via tópica e a via ingestória são as duas vias de desparasitação que você vai usar na aromaterapia. Quando os naturopatas defendem 30, 60 ou 90 dias, eu imagino, primeiro, 30 dias te dá mais segurança, tá? Então, quando você faz por 30 dias, não importa realmente a lua, porque você vai pegar todas as fases da lua e você vai pegar tanto os apressadinhos. Eu, por exemplo, adoto o protocolo de começar 2 dias antes da entrada da lua correta, porque se tiver algum apressadinho, você pega. E, e nos 30 dias, você vai pegar todo o ciclo. 60 dias, você vai pegar aqueles que são mais resistentes, assim como 90 dias. E aí vamos lembrar do caso que eu acabei de falar, que levou 8 meses para terminar o fungo na unha. É que aquilo ali era uma coisa visível. Mas uma geárgia, por exemplo, ela é altamente resistente. Então, o mínimo que eu vou fazer de protocolo são 90 dias. Em geral, a gente chega aos 6 meses. Bom, assim, você vai falar, né? Via tópica ou via ingestória. Como fazer? Depende do interagente. Um adulto, por exemplo, você pode fazer na via tópica e pensar aí em mais ou menos 20%. Que óleos utilizar? Eu botei para falar isso um pouquinho mais para frente, mas a gente pode até trazer agora meio junto e misturado. É, eu gosto de pensar em pegar por grupos, tá? Então, quando a gente viu lá atrás, por exemplo, eu tinha fenóis e eu tinha monoterpenos e tinha uma lactona. Eu gosto de pensar em pegar pelo menos escolher 3 produtos, 3 óleos, em que eu pegue um de cada classe, tá? Por quê? Porque eu vou fazer isso de uma forma mais abrangente. Eu não sei exatamente aonde está, quando a gente não sabe, né? Às vezes a gente tem uma pista ou a gente tem um diagnóstico, que é muito bom, mas quando você não tem nada, é bom que você amplie a sua atuação. Então, por exemplo, se eu pego um mentol com peppermint, eu pego um fenol forte, bom, com o orégano. E eu pego um monoterpeno, uma tangerina ou um lemon, né? E você usa esses 3 para fazer a desparasitação, você aumentou o leque de abrangência dessa sinergia, né?
Na via tópica, vamos pensar em pelo menos 20%, uma solução a pelo menos 20%. Na via ingestória, dentro de cápsulas gastrointestinais. Por quê? Porque eu quero que essa cápsula passe pelo tubo digestivo e estoure no intestino, onde ela vai ser melhor absorvida, onde você vai ter mais eficiência na absorção para isso cair na corrente sanguínea e chegar nos órgãos que você quer desparasitar, incluindo o intestino. Crianças, pode fazer desparasitação dessa forma? Pode. Qual a via que eu vou escolher para crianças? Tópica. Esther, mas não pode de jeito nenhum fazer ingestória? Vai depender do aromaterapeuta, tá? Eu, por exemplo, não adoto fazer via ingestória para crianças abaixo de 12 anos. Ponto. Nunca. Nunca é uma palavra muito esquisita da gente usar quando a gente está falando de saúde, tá? Vai ter casos muito pontuais que, de repente, pode ser que use, mas, via de regra, de 12 anos para baixo, não tem necessidade de você fazer via ingestória. De 12 para cima, ou seja, 13 anos para cima, pode fazer via ingestória? Até pode, mas depende do peso da criança, depende da constituição. Eu prefiro, para criança, adotar a via tópica. E eu prefiro, para criança, adotar um blend que já tenha esses compostos, tá? Então, eu guardei umas telas aqui para falar de óleo essencial em si, mas eu prefiro, por exemplo, usar o Zengeste, porque ele já tem uma composição ali. Ou pensar na linha Kids, usar um Tamer, por exemplo, associado ao Stronger. Vou usar os dois. Por quê? Porque um vai completar o outro na sua composição. Mas sim, eu prefiro via tópica para crianças. E aí eu não vou fazer na lua. Preferencialmente, eu prefiro que faça por 30 dias. Tá? Por quê? Porque a via tópica ela é mais, entre aspas, suave. Você não vai ser tão agressivo assim na desparasitação. E criança está mais sujeita realmente à recontaminação. Então, 30 dias é muito tranquilo de fazer, porque é roll-on. Você vai passar no abdômen e na sola dos pés. Tentar fazer 2 vezes ao dia. Não conseguiu? Faz só na hora de dormir e está tranquilo, tá? E você vai ver a diferença. Idosos, pode? Pode. Via tópica ou ingestória? Depende principalmente das comorbidades. Então, idosos e pessoas com comorbidades, a gente vai escolher a via de aplicação de acordo com as características daquele indivíduo. Tem idoso que está muito mais saudável e mais pleno e mais resistente do que um adulto jovem aí de 30 anos que só se alimenta de fast food, fuma pra caramba, bebe pra caramba e está todo detonado, tá? Então, a idade influencia sim, mas ela não é determinante. A gente tem que olhar para o indivíduo para verificar se a gente vai fazer o uso da via tópica ou da via ingestória. Tá? E aqui eu vou passar rapidamente para que a gente não fique uma live muito extensa, tá? Mas eu escolhi os óleos essenciais que eu primeiro penso na hora de fazer uma sinergia. O meu mouse não está colaborando. Só um minuto. Bom, então, melaleuca, por quê? Porque ele tem um amplo espectro. Vamos pensar na planta. A planta melaleuca está num lugar ruim. Para ela conseguir sobreviver bem nesse lugar, ela precisa se defender desse ambiente.
Então, ela precisa de uma quantidade de compostos químicos que são fungicidas, bactericidas, antiparasitários, porque senão ela vai morrer, tá? Então, principalmente para o zendo, sabe? Para fungo de unha, caspa, para você desinfectar, tá? Ela é um óleo essencial que você caminha nessa direção. Orégano, sendo que a gente toma alguns cuidados com o orégano. Primeiro, nunca fazer a ingestão dele sem a cápsula, nunca jamais, porque vai queimar. Segundo, não pode ser usado por um tempo indeterminado, tá? Mas, de um modo geral, ele é polivalente. O orégano, a cássia, o cravo, todos esses três ah, óleos essenciais, eles atuam em uma gama muito vasta de parasitas, de bactérias, de fungos, de vírus. Então, a gente pode, principalmente quando vai pensar naquela desparasitação por um período de tempo mais curto, tá? Você pega um óleo essencial que é mais rico em fenol, num período de tempo mais curto, porque você não vai prejudicar o teu organismo e você vai atuar com bastante eficácia. E se você associá-lo a um cítrico, lemon, tangerina, White Orange, o que que vai acontecer? Como os fenóis, qual é o problema dos fenóis aqui? Eles são hepatotóxicos ao largo do tempo. Se você usa um óleo essencial cítrico, que é protetor do fígado, você consegue utilizar por mais tempo sem prejudicar o seu organismo. Então, por isso também a associação do lemon ou do tangerina junto da desparasitação, porque ele vai proteger o teu organismo, ele vai fortalecer a tua imunidade e vai fortalecer um órgão que é tão importante quanto o fígado. Hortelã-pimenta, que a gente já falou, ele vai entrar aqui principalmente por conta do mentol, e o zengeste, que foi o que eu disse antes. Como o zengeste tem essa composição, ele já é por si só um óleo essencial que um blend, que você pode usar ele sozinho na desparasitação, tá? Ele vai ter o gengibre, erva doce, coentro semente, hortelã-pimenta, estragão, cardamomo, anis, semente de cominho, tá? Então, ele sozinho já faz uma boa desparasitação. E se você associá-lo a um cítrico, você, além de estar fazendo uma desparasitação, você ainda está protegendo o fígado, tá? E assim, para finalizar, né, sugestões de cuidado. Como que a gente eh, associa os nossos cuidados diários a esse período, principalmente que eu estou fazendo a desparasitação? Diminuir consumo de açúcar e doces. Claro, né? Você vai diminuir o alimento que o parasita mais gosta, que é o doce. Se hidratar bem. Vamos lembrar do que a gente viu lá no detox. Imagina que você está limpando um banheiro, você joga bastante sabão em pó, você faz aquela espumarada e não enxágua depois. Fica complicado. A mesma coisa é aqui. Eu preciso da água como um veículo para jogar para fora do meu organismo tudo aquilo que não presta, incluindo aqui os patógenos. Dar preferência ao consumo de saladas e comidas frias no almoço. Isso aqui é por conta de uma orientação da medicina chinesa. Preferência a sopas e caldo quente no jantar. Países tropicais, isso às vezes fica um pouco complicado, mas a ideia aqui é você respeitar o seu relógio biológico. Na hora do almoço, entre meio-dia e 2 horas, é o plexo solar, é o estômago que está atuando mais. Então, a comida fria aqui, ela é mais bem recebida. Quando você está chegando na noite, em que você está se preparando para o descanso, é como o seu fogo está ao contrário, né? O seu organismo está mais para o frio. Então, uma comida quentinha, ela vai te ser mais favorável, tá? De novo, isso a gente está usando aqui uma orientação,
da alimentação segundo a medicina chinesa. E não pular refeições, tá? Especialmente se você está optando pelo protocolo de ingestão de óleo essencial. Por quê? Porque a gordura da comida vai favorecer que o seu óleo essencial seja mais bem absorvido. Então, você aumenta a eficiência de absorção do óleo essencial junto da comida. As referências bibliográficas que eu usei aqui, né, o Grande Manual de Aromaterapia, Química Essencial para Aromaterapia e o manual Modern Manual também. Fora esse, eu usei também, que eu não incluí nessa aqui, mas eu usei esse daqui, tá? Que é óleos essenciais antivirais, com a ressalva de que ele tem uma pegada muito invasiva. Ele bota muito mais óleo essencial do que a gente recomenda. Pode ser, acredito eu, que seja pelo óleo essencial que ele tem disponível na França, porque ele mesmo faz indicação de marcas, tá? Mas ele é um autor francês e a aromaterapia, os autores franceses, eles têm essa pegada um pouco mais rigorosa, não digo, mas eles usam mais quantidade, tá? E por fim, para quem ainda não conhece, quem não é um membro do Terra, não é o nosso caso aqui agora, nesse momento, mas como eu disse, a gente não sabe aonde essa live vai chegar, nem quem vai assistir. Se você não é um membro e deseja ser um membro, se você gostou, se você quiser entrar em contato, aqui está o Instagram, Gotas Elementais, ou o meu WhatsApp. E os membros, eles têm todo esse apoio, né? Recebe material de apoio, os treinamentos. A aula de hoje é um exemplo de treinamento. Quem quer fazer o negócio tem reunião de alinhamento, tem grupo de apoio, tem o suporte da equipe. E com isso a gente vai trabalhando no nosso dia a dia.